Querido B, alguns têm na vida um grande sonho e faltam a esse sonho. Outros não têm na vida sonho nenhum e faltam a este sonho também. Essa carta é para falar sobre os sonhos. Quais serão os teus sonhos? Um de meus sonhos que venho sonhando é ser artista, ator de teatro. Sim, eu sei, agora tu deve estar pensando, por que uma pessoa quer ser ator de teatro no Brasil que não valoriza e ainda discrimina o artista? Sim, eu sei, parece ridículo. Eu sou um homem ridículo. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois eu fui para a escola e depois para a universidade. E quanto mais eu estudava, mais aprendia que sou ridículo. Assim como nos estudos acontecia também na vida. A cada ano aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim o tempo todo, mas ninguém sabia e nem suspeitava que se havia na terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. E era justo isso que mais me ofendia, que ninguém soubesse disso. A família não entende até hoje. O teu avô, por amor e preocupação, repetiu muitas vezes: tu sabe que sou contra essa história de teatro. Isso não é vida. E também por amor, sempre fui grato a ele. Mas não queria e não podia realizar o sonho que ele tinha para mim. Assim, fui em busca do meu. A tua avó era diferente. Ela estava em todas as minhas apresentações. Poucos dias após a sua morte eu tive um sonho. Sonhei que ela vinha ao meu quarto à noite, deitava na cama comigo e ficávamos abraçados por um tempo. Então ela levantava e sumia. Então depois disso fui para o mundo de vez em busca desse meu sonho. Em uma das viagens conheci um homem que, indiferente com tudo e com todos, havia decidido se matar. Porém, no dia fatídico, ele acabou dormindo e teve um sonho. E numa noite de céu estrelado e lua branca, ele me contou o seu sonho. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa extraordinariamente estranha. Um se apresenta com assombrosa nitidez, com minucioso acabamento de ourivesaria nos pormenores, e em outro, como que sem dar-se conta de nada, você salta, por exemplo, por cima do espaço e do tempo. Os sonhos, ao que parece, move-os não a razão, mas o desejo. Não a cabeça, mas o coração. E no entanto, que coisas ardilosas produz às vezes a razão em sonho. E no entanto, em sonho, acontecem coisas com ela completamente inconcebíveis. Dou início ao meu sonho. Sonhei que apanho um revólver e sentado aponto direto para o coração. Apontando para o peito, esperei um segundo ou dois, e a minha vela, a mesa e a parede diante de mim começaram de repente a se mexer e a balançar. Puxei depressa o gatilho. Dor eu não senti, mas pareceu que com o meu tiro tudo em mim estremeceu e de repente tudo se apagou. E no meu entorno tudo se tornou horrivelmente escuro. Eu fiquei como que cego e mudo. E eis que estou deitado sobre algo duro, todo estirado de costas. Não vejo nada e não posso fazer o menor movimento. De repente, mais um intervalo e eis que já me carregam no caixão fechado. E sinto o caixão balançar até que me metem na terra. Estou sozinho. Totalmente sozinho. De repente, meu caixão se rompeu. Fui pego por uma criatura desconhecida para mim e nos encontrávamos no espaço. Era uma noite profunda e nunca tinha havido tamanha escuridão.
Voávamos no espaço já longe da Terra. Não lembro quanto tempo voamos e nem sequer posso imaginar. Tudo acontecia como sempre nos sonhos, quando você salta por cima das leis da existência e da razão e só para nos pontos em que fazem o coração delirar. De repente vi o nosso Sol. Sabia que não podia ser o nosso Sol, que gerou a nossa Terra e que estávamos a uma distância infinita do nosso Sol. Mas por algum motivo, eu reconheci que este era um Sol exatamente igual ao nosso. Uma repetição em duplo dele. O sentimento doce e invocatório começou em êxtase a ressoar na minha alma. A força matriz do universo, desse mesmo universo que me deu a luz, pulsou no meu coração e o ressuscitou, e eu pude sentir a vida de antes pela primeira vez desde o meu sepultamento. Mas se este é o nosso Sol, se este Sol é exatamente igual ao nosso, então aonde está a Terra? E o meu companheiro de viagem me apontou uma luzinha que reluzia na escuridão com um brilho de esmeralda. Estávamos indo direto para ela. De repente, como que sem atinar com nada, eu estava nessa outra terra. Sob a luz radiante de um dia ensolarado e encantador como o paraíso. Era tudo exatamente como na nossa terra. Mas parecia que por toda parte rebrilhava uma espécie de festa e um triunfo grandioso, santo, enfim alcançado. Um maravilhoso mar de esmeralda batia tranquilo nas suas margens e as beijava com um amor declarado, visível, quase consciente. Árvores altas, belíssimas, erguiam-se com toda a exuberância de suas floradas, e as suas inumeráveis folhinhas me saudavam com um farfalhar tranquilo e carinhoso, e como que pronunciavam palavras de amor. A relva ardia com vívidas flores aromáticas. Bandos de passarinhos cruzavam o mar e, sem medo de mim, pousavam nos meus ombros e nos meus braços e me batiam alegremente com as suas asinhas meigas e tremulantes. Então, de repente, eu vi e conheci os habitantes dessa terra feliz. Eles mesmos se aproximaram de mim, me rodearam, me beijaram, filhos do seu próprio sol. E como eram belos! Eu nunca tinha visto na nossa terra tamanha beleza no homem. Só nas nossas crianças, nos seus mais tenros anos de vida, é que se pudesse achar um reflexo, embora distante e pálido, de tal beleza. Os olhos dessa gente reluziam com um brilho límpido. Os seus rostos irradiavam uma razão e uma consciência que já atingira a plena serenidade. As vozes e as palavras dessa gente soavam como uma alegria de criança. A sensação do amor desses homens inocentes e belos permaneceu em mim para sempre. E eu sinto que ainda agora o seu amor flui de lá sobre mim. Eu mesmo os vi, os reconheci e me persuadi. Eu os amava. Eu sofri por eles depois. Percebi imediatamente que em muitas coisas não os entenderia jamais. Me parecia insolúvel, por exemplo, o fato de que eles, sabendo tanto, não possuíssem a nossa ciência. Mas logo entendi que a sua sabedoria se completava e se nutria de percepções diferentes das que temos na nossa terra, e que os seus anseios eram também completamente diferentes. Eles não desejavam nada e eram serenos.
Não ansiavam pelo conhecimento da vida como nós ansiamos por tomar consciência dela, porque a sua vida era plena. A sua sabedoria era mais profunda e mais elevada que da nossa ciência. Uma vez que a nossa ciência busca explicar o que é a vida, ela mesma anseia por tomar consciência da vida para ensinar os outros a viver, ao passo que eles, mesmo sem ciência, sabiam como viver. Eles me apontavam as suas árvores e eu não conseguia entender o grau de amor com que as olhavam. Era como se falassem com seres semelhantes a eles. Sim, eles descobriram a sua língua e eu estou certo de que elas os entendiam. Era assim também que olhavam para a sua natureza. Os animais que conviviam em paz com eles não os atacavam porque estavam tomados pelo seu amor. Apontavam-me as estrelas do céu e falavam delas comigo algo que eu não entendia. Mas estou certo de que eles mantinham um contato com as estrelas do céu não só pelo pensamento, mas por alguma via vital. Eram alegres e travessos como crianças. Erravam por seus lindos bosques e florestas, cantavam as suas lindas cantigas, alimentavam-se com a comida frugal das suas árvores, com o mel das suas florestas e com o leite dos seus animais. Para obter a sua comida e a sua roupa, trabalhavam muito pouco e sem esforço. Possuíam o amor e geravam filhos, mas eu nunca notava neles os ímpetos daquela volúpia cruel que afeta quase todos na nossa terra e é a fonte única de quase todos os tormentos da nossa humanidade. Alegravam-se quando lhes vinham filhos, novos participantes da sua felicidade. Entre eles não havia brigas e não havia ciúme, e nem sequer entendiam o que significava isso. Os seus filhos eram filhos de todos, porque todos formavam uma só família. Quase não tinham doenças, se bem que houvesse a morte, mas os seus velhos morriam serenamente, como que adormecendo, cercados de pessoas que lhes diziam adeus com sorrisos de boa viagem. Nunca vi dor nem lágrimas nessas situações. Havia apenas um amor multiplicado quase que até o êxtase, mas um êxtase calmo, pleno, contemplativo. Podia-se pensar que eles continuassem em contato com seus mortos mesmo depois da sua morte, e que a morte não rompia a ligação terrena entre eles. Mal me entendiam quando lhes perguntava sobre a vida eterna, mas pelo visto estavam tão inconscientemente convictos dela que para eles isso não constituía uma questão. Não tinham templos, mas tinham uma espécie de ligação essencial, viva e incessante com o todo da terra. Não tinham fé, mas em troca tinham uma noção firme de que quando a sua alegria terrena se planificasse até os limites da natureza terrena, então começaria para eles, tanto para os vivos quanto para os mortos, um contato ainda mais amplo com o todo do universo. Esperavam por esse momento com alegria, mas sem pressa, sem se afligir por ele, como se já o tivesse no pressentimento dos seus corações. À noite, recolhendo-se para dormir, gostavam de formar coros afinados e harmoniosos. Nas suas cantigas, transmitiam todas as sensações que lhes proporcionou o dia que findava. Celebravam-no e se despediam dele. Celebravam a natureza, a terra, o mar, as florestas, gostavam de compor cantigas uns para os outros e elogiavam-se uns aos outros como crianças. Eram as mais simples cantigas, mas fluíam de coração e penetravam no coração. Era uma espécie de amorosidade uns pelos outros total, universal. Várias das suas cantigas solenes e extasiadas eu quase que não entendi em absoluto. Mesmo entendendo as palavras, não conseguia penetrar no significado. Permaneciam quase que inacessíveis à minha razão. Mas em troca, o meu coração como que se compenetrava delas inconscientemente cada vez mais e mais.
O fato é que eu perverti todos eles. Sim. O resultado foi que eu perverti e corrompi todos eles. Como uma triquina nojenta. Como um átomo de peste infestando um estado inteiro. Assim também eu, com a minha presença, infestei essa terra que antes de mim era feliz e não conhecia o tormento. Eles aprenderam a mentir, tomaram amor pela mentira e conheceram a beleza da mentira. E isso talvez tenha começado inocentemente, por brincadeira, por um jogo amoroso, por um átomo. Mas esse átomo de mentira penetrou nos seus corações e lhes agradou. Depois rapidamente nasceu a volúpia. A volúpia gerou o ciúme e a crueldade. Não lembro, mas depressa, bem depressa respingou o primeiro sangue. Eles se espantaram. Começaram a se dispersar, a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez uns contra os outros. Começaram as acusações, a censura. Conheceram a vergonha e a vergonha erigiram em virtude. Nasceu a noção de honra e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais que fugiram deles para as florestas e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela separação, pela autonomia, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Passaram a falar línguas diferentes. Conheceram a dor e tomaram amor pela dor. Tinham sede de tormento. E diziam que a verdade só se alcança pelo tormento. Então, no meio deles, surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la. E para garantir os códigos, instalaram a guilhotina. Mal se lembravam daquilo que perderam. Não queriam acreditar nem mesmo que um dia foram inocentes e felizes. Riam até da possibilidade de um passado assim e o chamavam de ilusão. Se pelo menos fosse possível que eles voltassem àquele estado inocente e feliz do qual se privaram, e se pelo menos alguém de repente mostrasse a eles e lhes perguntasse: querem voltar? Eles certamente recusariam. Respondiam-me: e daí que sejamos mentirosos, maus e injustos? Sabemos disso e deploramos isso e nos torturamos e nos castigamos, mais até talvez do que aquele juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não sabemos. Mas temos a ciência e por meio dela encontraremos de novo a verdade. O entendimento é superior ao sentimento, a consciência da vida é superior à vida. A ciência nos trará sabedoria. A sabedoria revelará as leis. E o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Era o que eles me respondiam. E depois de tais palavras, cada um passava a amar a si mesmo mais do que aos outros. Cada um se tornou tão cioso da sua individualidade que não fazia outra coisa senão tentar com todas as forças diminuir e humilhar dos outros. Surgiu a escravidão.
Surgiu até a escravidão voluntária. Os mais fracos se submetiam de bom grado aos mais fortes, apenas para que estes os ajudassem a esmagar aqueles que eram ainda mais fracos que eles mesmos. Surgiram os justos, que chegavam a essas pessoas com lágrimas nos olhos e lhes falavam da sua falta de dignidade, da perda da medida e da harmonia e da sua falta de vergonha. Riam deles ou os apedrejavam. Sangue santo rolou nas portas dos templos. Mas em compensação, surgiram pessoas que começaram a imaginar como fazer com que todos se unam de novo, de modo que cada um, sem deixar de amar a si mesmo mais do que aos outros, ao mesmo tempo não perturbe ninguém e possam todos assim viverem juntos como que numa sociedade cordata. Desencadearam-se guerras inteiras por causa dessa ideia. Os beligerantes acreditavam firmemente que a ciência, a sabedoria e o sentimento de autopreservação vão afinal unir o homem numa sociedade cordata e racional. Enquanto isso, para apressar um pouco as coisas, os sábios esforçavam-se o mais depressa possível por eliminar os não sábios que não entendiam a sua ideia, para que não interferissem no triunfo dela. Mas o sentimento de autopreservação começou rapidamente a enfraquecer. Surgiram os orgulhosos e os lascivos que exigiram sem rodeios ou tudo ou nada. Para se obter posse de tudo, recorria-se à canalice. E se esta fracassasse, ao suicídio. Surgiram religiões que cultuavam o não ser e a autodestruição em nome do repouso no nada. E foi aí que eu acordei. Já era de manhã. Eu me achava na mesma poltrona. A minha vela já tinha ardido inteira. E ao redor fazia um silêncio raro. Foi então que de repente relampejou à minha frente o meu revólver. Mas num instante o empurrei para longe de mim.
Sonhei esta existência de venturas. Sonhei que o mundo era só de amor. Não pensei que havia amarguras e que no coração habita dor. Sonhei que me afagavam as ternuras de alegre vida e que jamais palidez marcou na face humana as desventuras que a lei de Deus impôs com rigor. Sonhei tudo azul e cor-de-rosa, e a sorte, ostentando-se furiosa, rasgou o sonho formoso que tive. Sonhando sempre, eu não tinha sonhado que nesta vida sonha-se acordado, que neste mundo a sonhar se vive. Esse homem viveu uma experiência no sonho que reacendeu nele uma centelha de vida. De alguma maneira, a fé do seu coração foi renovada e ele passou a acreditar que as pessoas podem ser belas e felizes e que podem viver em harmonia na Terra. E que isso não é o sonho de algo novo, mas sim algo a ser resgatado, algo que já esquecemos. Muitos dirão que esse é um sonho de um homem ridículo, mas afinal, o que é um sonho? A vida é um sonho? Cada dia vivido é um sonho? Em quais dias nos aproximamos do sonho sonhado e em quais dias o corrompemos? As respostas estão no caminho. O teu dever é sonhar. Matar o sonho é nos matarmos, é mutilar nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Assim, me despeço e encerro essa carta com todo o amor deste que deseja realizar novos sonhos ao teu lado.